Essa semana eu finalmente consegui completar 1000 inscritos aqui no canal, né? Uma parada que foi bem mais rápido do que eu esperava. Esse ano eu pensei que eu não ia conseguir chegar nessa meta. Eu queria pelo menos agradecer aqui ao Gigapados, o perfil do Twitter, que deu uma compartilhada no vídeo por lá. E isso ajudou bastante a fazer um crescimento rápido aqui do canal. Então eu queria meio que fazer esse vídeo para agradecer a todo mundo que acompanha, que ficou inscrito, pessoas que eu tô vendo que estão comentando mais com mais constância, né? E falar um pouco sobre a origem aqui do canal, porque eu comecei o canal, como é que eu comecei. Vocês podem ver que os vídeos aqui do canal tem uns vídeos bem antigos, né? Que são vídeos mais de meme e tal. Na verdade, quando eu comecei aqui o canal, eu não tinha muita pretensão. Eu queria fazer um vídeo ou outro de meme, mas eu queria poder produzir vídeo, só que eu não tinha material, não tinha câmera, não tinha como fazer o áudio. E eu sempre fui muito ocupado, né? Sempre tive trabalho, escola, faculdade e tal. Até que mais ou menos de 2025, 24 pra cá, né? Eu comecei a me interessar mais pela ideia de poder começar a produzir aqui pro canal de verdade. Principalmente porque no começo eu tinha esse interesse em fazer vídeos sobre coisas que eu tava lendo, né? Eu comecei a ler bastante livro ano passado. Aí eu fiz duas reviews de livro aqui no canal, né? Eu falei sobre o livro do BAP lá, o Bronze Age Mindset. E antes disso eu falei sobre o Sol e Aço do Yukio Mishima. Eu comecei a me interessar por política faz mais ou menos uns 10 anos, né? Desde que eu tinha 16 anos assim eu me interessava um pouco mais por política. Mas aí de um tempo pra cá eu acho que eu comecei a desenvolver mais a minha visão sobre qual é a minha ideologia e tal, quais as minhas ideias políticas. Aí eu comecei a querer botar isso em vídeos, né? Por isso que eu faço esses vídeos aqui de opinião, pra tentar demonstrar meio que fazer como se fosse os vídeos aqui do canal como se fossem artigos de opinião. Tanto que a minha ideia originalmente sempre foi ter um blog, né, cara? Eu sempre tive essa vontade de ter um blog pra escrever coisas e tal, só que eu cheguei muito atrasado na parte do texto, né? Eu sou muito. Tipo assim, hoje em dia o pessoal não acompanha mais blogs pra ler notícias, ler artigos de opinião e tal. Só que vê uma opinião, eles vão no YouTube, eles vão no TikTok, no Instagram, porque são meios mais rápidos de você conseguir captar as histórias, né? Você não tem mais o tempo daquele pessoa mais de idade que parava pra ficar lendo o jornal de manhã. Então eu decidi fazer o canal ser uma forma de eu conseguir demonstrar essas opiniões, né? Produzir conteúdo demonstrando essas opiniões. E eu sou um cara que eu nunca tive uma grande plataforma na internet, eu nunca fui reconhecido na internet, apesar de usar a internet desde muito novo. Então você começar do zero um canal no YouTube é uma experiência muito interessante. Você vê, tipo assim, você vê que você não tinha visualização nenhuma, você poder comemorar que tem 20 visualizações num vídeo. Pra mim, até um ano atrás, 20 visualizações era uma parada surpreendente, uma parada que eu, tipo, comemorava mesmo de ter tido. Hoje em dia, nenhum vídeo meu faz menos do que 100. Mesmo um vídeo que não esteja bombando nada, não esteja nem um pouco popular, ele vai fazer 100 visualizações pelo menos. O que já é 5 vezes mais do que o máximo que eu conseguia fazer nessa época. E eu acho muito interessante eu conseguir crescer aqui no YouTube, mesmo apesar de todos os problemas que eu tô tendo, né? Que, tipo, eu antigamente tinha um cenário pra poder gravar, e no momento eu tô sem nada pra poder gravar, por isso que eu tô só com a voz aqui nos vídeos, né? Eu não posso gravar um vídeo porque eu não tenho onde gravar, não tenho mais uma parede decente pra isso. Porque eu estou de mudança no momento e eu vou fazer umas grandes mudanças aqui no canal também. Eu espero pelo menos até o fim dessa semana, né? Ou pelo menos até semana que vem, conseguir voltar a fazer vídeos com imagens, sabe? Com vídeo mesmo. Não só a minha voz e um fundo mostrando imagens e tal. Eu também finalmente consegui comprar um computador decente, então talvez eu consiga começar a fazer lives aqui pro YouTube. Talvez assim eu consiga também pegar um pouco mais de público do que eu não tô conseguindo pegar. E uma das coisas que eu tô aprendendo aqui no YouTube, cara, é essa parada da paciência, né? Porque o YouTube é tipo academia. Você começa ainda, você não vai ver resultado logo de cara, né? Você vai ver só as dificuldades, né? Você vai sentir só a dor do dia seguinte, depois da primeira malhação e tal. Mas depois de um tempo, depois de alguns meses tentando, indo, né? Você vai começar a perceber a mudança, vai começar a perceber que você está melhorando, que você está desenvolvendo a técnica, que você está mais forte. E uma coisa acontece aqui no YouTube. Com o tempo você começa a postar vídeo, ninguém está assistindo, você pensa que tipo, o seu canal não serve pra nada. Aí você vê tipo, agora eu fiz 1000 inscritos, agora eu consigo fazer 100 visualizações por vídeo. Tem vídeo meu que bomba e faz mais de 2000 visualizações. É uma parada que por mais que não seja nada, se comparar com os canais grandes no YouTube, pra mim foi um desenvolvimento gigantesco. Uma parada tipo, eu estourei pra mim. E o que eu quero é justamente isso, conseguir conquistar um público, né? Conseguir conquistar um grupo de pessoas que estejam acompanhando, não precisa ser um grupo muito grande, mas esteja disposto a assistir, a ouvir minhas opiniões, a conversar, debater nos comentários e tal. Porque o que eu tenho vontade aqui com o canal não é criar um público pra ganhar dinheiro com o YouTube, ficar rico com o YouTube, não, nada disso. O que eu quero aqui no canal é conseguir criar uma comunidade, né? Criar um grupo de pessoas que tem uma mentalidade parecida com a minha, pra gente poder debater, conversar sobre ideias de política, de filosofia. Foi por isso que anos atrás eu criei a Resistência Elétrica, que eu já falei aqui já em outros vídeos no passado, que é essa ideia de um movimento político que não se envolve diretamente na política, como é por exemplo por causa do MBL. A gente não vai se candidatar,
podemos apoiar candidatos e tal, mas a ideia não é se candidatar. A ideia é atuar por fora da política, no desenvolvimento social, no desenvolvimento dos seres humanos em volta. A ideia é você poder chegar com conhecimento para o público para adaptar a população. Não mudar a política atuando diretamente na política. Eu acho que tudo que aconteceu na política recente serviu para demonstrar pra gente que atuar diretamente na política pode não ser uma solução. A solução pode ser mais individualizada, mais mudando pessoa por pessoa, sabe? Mudando as opiniões. Criar grupos que estejam dispostos a fazer a mudança acontecer, sabe? Tipo um grupo que seja uma força de fora da política para manusear a política. Isso é uma coisa que eu percebo que a esquerda ela já percebeu isso, né? Ela percebeu isso anos atrás. Você pode ver que como é que a esquerda fez para conseguir mais poder político. Não foi através de candidatos apenas, né? Eles foram lá, eles criaram sindicatos, movimentos, think tanks, né? ONGs em geral, para tentar manipular a política por fora, manipular a opinião das pessoas, a opinião pública. Poder convencer pessoas a pensar como a esquerda quer que eles pensassem. E o que eu quero fazer é isso para o âmbito da direita, sabe? Tipo, criar candidatos, criar pessoas que vão lá para pedir voto, para chegar no poder. E como eu falei no vídeo um tempo atrás sobre os protestos lá na Irlanda, não adianta você eleger deputados, eleger senadores, eleger presidente, porque no fundo o sistema ele não quer que haja mudança. O sistema foi inventado para ele não ser mudado. O sistema é uma obra fixa. Ele criou mecanismos que impedem a mudança. Ele criou mecanismos que impedem você de entrar lá e fazer mudanças radicais, mudar tudo de cima a baixo, através do sistema. Parece um sonho meio impossível, uma coisa muito difícil de alcançar, mas a verdade é que com o tempo, né, com a pessoa que é paciente, você consegue chegar nisso. Você consegue entender o que tem que ser mudado e ir aos poucos mudando a forma como as pessoas vão agir com relação a isso. A gente pode ver, por exemplo, com relação à liberdade civil dos negros americanos, por exemplo. Isso não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Eles não foram libertados da escravidão e no dia seguinte estavam votando. Não, foi uma parada que foi conquistada com o tempo. Se você quer mudar a opinião pública, você tem que mudar aos poucos. E modificando pessoa por pessoa, convencendo ela das suas opiniões. Mostrando o que pode ser um mundo diferente do que ela vive atualmente. Porque a verdade seja dita, a maioria das pessoas elas estão conformadas com a realidade que elas vivem. Elas não querem mudar. Há um tempo atrás teve aquele termo Red Pill, né, que meio que roubaram do Matrix, que é esse negócio da verdade difícil de você engolir. As pessoas elas vivem nesse mundo já, elas não querem mudar, elas querem continuar na pílula azul para continuar no mundo que elas vivem, na vida normal, na vida tranquila. Elas não querem ter esse despertar, ver os problemas da realidade que elas vivem e perceber que a mudança começa nelas, porque ninguém quer mudar de verdade, ninguém quer que a mudança parta de si mesmo. Eles querem que o mundo inteiro em volta mude e eles continuem exatamente iguais. Por isso que por tanto tempo a gente vem tentando fazer esse negócio de eleger um salvador da pátria, né? Primeiro foi o Lula, depois o Bolsonaro, teve o Collor. Toda essa galera que eles vêm com essa ideia de vamos mudar o Brasil, vamos fazer as coisas completamente diferentes, vamos mudar tudo. Mas para isso a gente tem que eleger esse cara aqui que ele vai fazer tudo por nós. A gente não vai precisar fazer nada, ele que vai precisar fazer tudo. Toda a mudança vai partir dessa pessoa aqui, que é essa pessoa especial que vai ter o poder. Só que como eu disse, o sistema ele luta para não mudar. Se você botar só uma pessoa lá para tentar mudar o sistema, não vai adiantar porque outra engrenagem do sistema vai fazer com que essa mudança pare de acontecer. Tem esse termo, né, que é o Cthulhu, ele continua nadando para sempre. Você não pode impedir ele de nadar. Você pode fazer ele nadar mais devagar, mas ele vai continuar nadando. E é isso que acontece com o nosso Estado, com o governo como um todo. O governo ele é incapaz de mudar por si mesmo. Você não pode fazer uma mudança no governo. Você não é capaz de fazer um político entrar lá e criar uma mudança gigantesca que vai revolucionar tudo. O próprio sistema cria impedimentos para essas mudanças. Então o que eu estou dizendo é nem que você pode eleger um cara que pode ser sim bem intencionado, um cara que pode realmente sim querer mudar. Mas mesmo se ele quiser mudar o sistema, ele não vai poder. Vai ter coisas que vão impedir ele de fazer isso. Então a partir daí você percebe que só existem dois caminhos a ser seguido. Ou você vai pela força, uma revolução violenta, né, como aconteceu no Nepal, como aconteceu na Romênia, ou você faz como aconteceu, como eu falei, na mudança das leis raciais nos Estados Unidos, com relação ao direito ao voto feminino, com relação a diversas mudanças, né? Por exemplo, toda a economia da Espanha era uma desgraça, era horrível, completamente engessada pelo Estado, até acontecer a Revolução Espanhola, né? E ter todo aquele caos daquela guerra civil, aí veio o Franco que entrou no poder. E houveram mudanças necessárias para poder melhorar a economia da Europa. A Espanha, na época, nesse período, ela era tão pouco desenvolvida economicamente quanto o Brasil é hoje com relação ao resto da Europa.
É preciso ter eventos que vão mudar aos poucos a mentalidade da população para poder incentivar as pessoas a mudarem e com a mudança das pessoas individuais, você conseguir mudar o pensamento do coletivo. Claro que eu não estou ignorando a política eleitoral, não estou falando para você não votar no candidato que você queira votar. Mas você tem que entender que a mudança vai começar em você. Você tem que ser o princípio pelo qual você quer que o Estado siga. As pessoas pensam que o povo sai do político. Não é assim que funciona. É o político que sai do povo. A gente cria essas pessoas. As pessoas vêm da gente. O político não simplesmente surge do nada. Ele é criado pela população em que ele vive. Enquanto não houver uma mudança na visão da população, né, no coletivo, não existe uma mudança no indivíduo. Quando o Japão saiu de um país feudal para um país mais moderno, né, eles fizeram uma parada de uma revolução gritante, uma parada imensa. Eles saíram de uma vida quase medieval e já estavam lutando contra a Rússia, que era uma potência mundial. Como é que eles conseguiram isso? Porque os japoneses são uma espécie especial, uma espécie diferente da nossa? Não. É porque a mentalidade da população japonesa, diferente da nossa população aqui do Brasil, é de uma ideia de independência maior, uma ideia de desenvolvimento melhor da nação, do país, e isso ajuda as pessoas a se unirem mais fácil, né? Poderem trabalhar juntos mais fácil para conseguir esse desenvolvimento. E é por isso que eu quero lutar aqui no canal, por isso que eu quero modificar o jeito das pessoas pensarem. Eu quero que as pessoas mudem de perspectiva, mudem a visão delas sobre a vida, para poder alcançar esse padrão de vida melhor para nós, para conseguir evoluir o país como um todo. Eu sei que geralmente a gente costuma brincar e tal, falar que tipo, aqui é o bochil, aqui é uma bosta, né, cara? Aqui não desenvolve nunca, aqui não melhora em nada. Mas nada é impossível. 50 anos atrás, Singapura era um brejo, Singapura era um lugar deplorável. Hoje em dia é quase um país de primeiro mundo. É muito mais desenvolvido do que nós somos. O que você precisa é botar a pessoas no poder que tenham essa consciência, essa vontade de mudança real. E não é só um indivíduo que pode fazer isso, tem que ser um grupo, uma população. Um grupo de pessoas bem intencionadas pode fazer tudo. Então por hoje é isso aí o vídeo, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Como eu estava falando sobre os inscritos, eu vou começar a se inscrever porque estamos quase alcançando o número de visualizações aqui no canal que eu preciso para conseguir monetizar, né? Então, por favor, considere se inscrever no canal, considere compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que tenha um pensamento parecido com o nosso. Por favor, comente também, porque comentar ajuda o YouTube a ver que as pessoas estão engajando com o vídeo. Deixe seu like, se você não gostou, deixe seu dislike. Tem uma coisa com comentário, se tem uma coisa negativa a comentar, também comente aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, valeu então, valeu, falou, fiquem com Deus. Fui!